Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu sou o Lino Bertrand. E o sentido da vida tem muitas mãos, só não pode ir na contramão. Ixi. Será que a vida pode ter duplo sentido? Acho que pra mim pode ter por enquanto. Um dela e um meu. Vamos conversar. Um dela e um meu. Vamos conversar então um pouquinho sobre o sentido da vida hoje, pessoal. E eu quero dizer para vocês que a gente tem um e-mail, podcast@jungnapratica.com, e você pode enviar para a gente um e-mail com suas correções das nossas falas, dos nossos conceitos ou das nossas ideias e sugerir novos temas, mandar suas artes dos fãs baseado no tema que foi falado. Por exemplo, no podcast passado foi falado sobre o arquétipo e sobre o arquétipo do herói. De repente você se sentiu inspirado e fez um desenho, uma pintura, uma fotografia, qualquer coisa sobre o herói e quer mandar para a gente, pode mandar. Manda para o e-mail podcast@jungnapratica.com e, obviamente, no assunto você coloca lá artes dos fãs. Se você for corrigir alguma coisa nossa, você coloca lá. O que eles colocam lá? Meteoro? Meteoro? Uma meteorada na nossa cara? Pode ser. Manda meteoro para dar meteorada na nossa cara. E ao longo do tempo a gente vai fazendo outras coisas também. Mas hoje, então, o tema é o sentido da vida. Obviamente, vocês podem dar sugestões de outros temas. Esse tema foi um tema que eu escolhi, mas baseado num sentimento muito forte que eu tinha, que eu estou tendo, porque a gente vai começar logo em breve, novamente o programa Minha Voz no Mundo. E o programa Minha Voz no Mundo faz todo sentido no sentido do sentido da vida. Fez sentido isso? Um pouco. Ele é um programa para que você possa encontrar a sua voz, conectar-se com a sua voz interior, colocar-se em contato com essa voz, né, e conseguir colocá-la na prática, no dia a dia, seja por prazer ou até se você deseja ganhar financeiramente com isso, né? Então é um programa que logo vai abrir, fiquem atentos, porque a gente vai espalhar por aí que vai abrir. A gente abre 1 ou 2 turmas por ano do programa Minha Voz no Mundo e logo em breve a gente abre. E esse tema é um tema que tem tudo a ver com Jung, porque o sentido da vida está totalmente relacionado, né, com a individuação, né, que é a realização de si mesmo. E, inclusive, ele fala isso num dos livros dele. Eu vou ver até se eu tenho ele aqui para poder ler na íntegra, senão eu falo a frase que ele diz sobre isso. Mas é um tema de fundamental importância, na minha opinião, inclusive por conta do que está acontecendo hoje no mundo, né? Você vê tantas coisas ruins acontecendo, muitas coisas boas também, mas nesse meio tempo, assim, no meio disso tudo, a gente se pergunta, tudo bem, e daí? Qual o sentido de tudo isso? Eu acho bacana também, André, porque mesmo às vezes, quando isso que você está falando do mundo, né, como é que as pessoas estão hoje, e por vezes já me peguei assim também, às vezes a gente tá aí achando que perdeu o sentido, ou que a vida perdeu o sentido por alguns momentos, ou alguns dias, ou às vezes alguns anos, mas não, a vida continua, né? Por mais que você esteja lá, que você tenha perdido ali o que você acreditava, qual era o sentido da vida, o sentido que a vida tinha para você, sumiu, mas ela continua. Onde é que está isso? Né? Bacana que você falou, o encontro, né, o si mesmo. Poxa, deixei de procurar si mesmo por 1 ano, e aí? Como é que fica isso? A vida continua? Onde é que está essa ligação? É bacana isso. Eu achei bacana esse tema, assim, porque parece que a gente está se reencontrando e se perdendo cada vez mais rápido. Nesse mundo, né, atribulado de informação, tecnologia, né? Tá muito rápido agora, né? Acho que talvez pela quantidade de informação que antes não tinha podcast. Agora tem podcast.
É isso aí, é isso aí. E é um canal de comunicação que o pessoal pode ter com a gente, né, Mel? Opa! Ao longo do tempo a gente vai trazendo convidados, né, que tem algumas especialidades, para falar sobre temas que forem pertinentes tanto para o Jung na Prática quanto para quem ouve o Jung na Prática. E sabe o que eu fiquei pensando no que você disse agora, Melo? Eu fiquei pensando assim, olha, o sentido da vida, né, como eu falei aqui, tem muitas mãos, né? É um ser mitológico, então tem várias mãos. Né? É um monstro com várias mãos. Não, é mãos no sentido de rua, né? Tem vários caminhos, tem várias formas de você chegar a conclusões em relação a isso. Então a gente tem, por exemplo, a vida por si, a vida em si mesma. Qual é o sentido da vida em si mesma? Num contexto amplo, geral. Porque você disse, né? Acontece alguma coisa, a vida continua. Porque ela é em si mesma, né? Agora, existe esse sentido da vida pessoal. Qual é o sentido da minha vida? Existe o sentido da vida num contexto filosófico, existe o sentido da vida num contexto direcional. Para onde que eu estou colocando a minha energia? Que na verdade está tudo meio junto, né? Que a gente está tentando separar aqui para poder entender alguma coisa. Senão não dá para entender nada. Não, dá para fazer uns links aí. Você falou, já passou um monte de coisa na minha cabeça aqui. Você tinha falado de diversas mãos, mas é mão sem dedo. Como assim? É mão no sentido rua. Vias. E fazer um link aqui já com a medicina chinesa. Eu estava pensando nisso, eu ia falar isso. Mão sem dedo. Tá bom, desculpa. Continua. Não. Eu ia fazer uma chamada parecida, porque na medicina tradicional chinesa, a gente tem um característico, até fazer um lembrete aí para quem não viu o podcast passado do arquétipo, eu fiz uma trajetória, você me perguntou o que energeticamente, né, você deve fazer, qual é o papel, né, que você tem energeticamente. Aí eu fiz uma relação daquela com a árvore, que você tem que resgatar coisas que estão obscuras e elevar isso e transformar isso em coisas preciosas e trocar isso no final. Depois quem quer rever aí, dá uma olhadinha no podcast passado. E essa subida ali do elemento água, né, que é as coisas obscuras que devem subir, o elemento que faz a subida é o elemento madeira, e o órgão que está relacionado ao elemento madeira é o fígado. Por que eu estou falando isso? Porque o fígado ele tem um característico de mandar energia para todas as direções. Cada órgão manda energia para uma direção específica. Por exemplo, o coração manda energia para baixo, o baço manda energia para cima. E aí quando você vai observar o fígado tem todas as direções. E ele está enquadrado nesse sentido de fazer com que você dê sentido a algo. Tem a ver com o seu objetivo, com o seu propósito, com aquilo que faz com que uma coisa parada inicie um movimento, que é a primavera, o crescimento focado. Então é bacana, dá para relacionar essas diversas direções, né? E isso é opcional. Como assim? Ele tem condições de mandar energia para todas as direções e quem diz a direção é você. Então é o necessário ali, né? É onde você coloca o foco e você passa a trabalhar naquela direção. Uma pergunta. Você falou do foco. Isso. Então, o sentido da vida, nisso que você está falando, o sentido da energia, ele caminha de acordo com o foco. Com a atenção que você dá para alguma coisa, é isso? Como é que é isso? Em potencial, o fígado tem condições de enviar energia em qualquer direção. E ele tem esse papel mesmo de, a energia precisa subir, a energia precisa descer, precisa ser diagonal, precisa ser esquerda, direita, o que for, ele tem condições de enviar energia. Tanto que ele trabalha como um distribuidor de energia, ele é uma coisa mais de logística energética. Em potencial ele tem isso. Agora, aonde essa energia vai, aí a gente já observa questões de necessidade e aonde você quer colocar aquela energia. Você tem que colocar ela, tem que ter um característico de movimento. Pode ser, é só um característico que assim, se você perguntar qual que é a direção, para que direção o fígado manda energia, ele pode mandar para todas as direções. E ele está relacionado a esse sentido que as coisas têm, naquele característico de qual que é o propósito da minha vida. Então, o órgão relacionado ao elemento madeira, que é aquele elemento que tem a ver com todos os seus objetivos, com os propósitos que as coisas têm,
ele é um órgão que manda energia para todas as direções. Ele tem esse potencial. Esse é o fígado. E aí a energia vai de acordo com o propósito. E aí a energia vai, ele te permite isso. Eu quero mandar energia para lá. Ok, eu permito que ele te dá esse potencial. Legal, eu consigo mandar energia para lá porque eu sou o fígado, eu consigo mandar energia em todas as direções. Se for o coração, se inverter o sentido do coração, isso pode ser patológico. Se inverter o sentido da energia do baço, pode ser patológico. Do fígado, ele tem condições de direcionar essa energia para diversas direções. Tá, então me dá um exemplo assim, ó. Qual é o objetivo da pessoa? Qual é o propósito da pessoa? O propósito da pessoa ela é ser um esportista. Ou o propósito da pessoa é ser um médico, ou é ser um economista, ou é ser um advogado, ou um professor. Isso eu estou falando em termos de profissão, né? Mas você pode querer ser pai, né? Um propósito primeiro. Ou você pode, por exemplo, um propósito de ir ajudar as pessoas necessitadas, né, em algum lugar. Enfim, de acordo com o propósito que eu tenho, eu vou me movimentar no sentido daquele propósito, e aí o meu corpo, através de todos esses processos que você vem explicando, pode ou não direcionar energia para o propósito. Como é que é isso? Ter uma energia bacana nesse elemento madeira vai te proporcionar o seguinte, vai te proporcionar iniciativa, vai te proporcionar disciplina na hora que você estiver treinando, na hora que você estiver estudando alguma coisa, no caso para uma medicina, pode ser na hora que você estiver lá assim, puxa, eu preciso me organizar melhor para poder me desenvolver, eu preciso selecionar melhor as coisas e focar. Ele vai te ajudar nisso. Ele vai te ajudar a ter garra, a conquistar passo a passo. Puxa, pulei, agora preciso subir mais 1 metro. Vamos, força! E aí você vai com garra para conquistar. Ele vai te ajudar a ter esse tipo de energia quando você estiver trabalhando naquilo que você acredita. Mas é de acordo com o propósito. Ele te dá os elementos. A escolha do propósito é você que dá. Sim. Os elementos para desenvolver o propósito estão todos eles relacionados com o que? A disciplina, manter o foco, partir para cima, lutar, querer melhorar, todo esse movimento de eu estou no zero e eu preciso chegar em algum lugar. Essa ascensão é o elemento madeira que dá para você. É como se fosse o seu general. É um general que fica lá e fala, agora precisa treinar assim, você não quer fazer isso? Então agora precisa fazer 15, 10 é pouco. Ele fica instigando você a se desenvolver. Sim, o que eu quero dizer assim também no seguinte sentido. Se o meu objetivo é X, né, meus órgãos, o fígado e tal, eles não vão agir contra o meu objetivo, eles vão agir a favor. Sim, ele não... Na verdade, é bacana essa colocação. Assim, eu tô perguntando, sabe por quê? Porque assim, ó, o objetivo de alguém que é mais intelectual é diferente do objetivo de um atleta. Coisas muito semelhantes acontecem, mas ele vai precisar de uma energia específica para o desenvolvimento do intelecto mais diferente, né, da energia do desenvolvimento físico, fisiológico, que não é que não vai precisar do intelecto para ambos, precisa, mas é diferente. O que eu quero dizer é no seguinte sentido: se eu quero ser alguém intelectual, o meu fígado e todos os meus órgãos, eles não vão trabalhar para que eu seja um atleta. Eles vão trabalhar para que eu seja... Sim. Aí você vai ter a disciplina necessária. Então essa disciplina vai se manifestar da seguinte forma: ficar sentado, ler mais, se você quiser, sei lá, médico. Vai ficar, praticar mais um determinado procedimento. Agora, se for um atleta, quando você estiver lá, deu cãibra, vou parar. Não, preciso se esforçar mais, preciso comer melhor. O fígado ele não vai realmente lutar contra aquilo que você quer, mas você pode ter aí, dependendo do organismo, pode ter facilidade ou dificuldade para se organizar nesse sentido. Algumas pessoas podem ter facilidade de deslocar. Vamos colocar que o fígado tem uma direção energética lá, para o cérebro, de deslocar energia para o cérebro para ficar estudando. E tem um pouco mais de facilidade de deslocar energia para as pernas para correr. Isso pode acontecer. Dependendo do organismo, ser mais fácil
a pessoa se sente melhor, se sente mais disposta, flui melhor sentar e ficar estudando. E para outras pessoas, flui melhor correr. Que aí também pode haver mas não é um limite. Entendi. Ele pode ser, muito pelo contrário, pode ser desenvolvido isso. Isso também tem a ver com as características da íris, tudo mais. Tem, dá pra gente observar na íris. Tem a ver com os característicos do Jung, os temperamentos, talvez. Também tem a ver com a tipologia, né? Pensamento, sentimento, ação, intuição. Né? Tipologia. Tipologia. São as funções, né? Tem mais o extrovertido, o introvertido, dentro dos 4 elementos. Até queria, eu não sei se tem algum podcast, se o pessoal for bem atualizado aí nos podcasts, eles vão lembrar. Quando eu estava na faculdade lá estudando, eu estava tendo uma aula lá do Qi, Qi, a energia chinesa, né, a energia oriental, a energia dos meridianos. E o professor estava dizendo lá, né, eu não tinha nenhuma informação, estava nas primeiras aulas lá de medicina tradicional chinesa. Ele estava dizendo que o Qi movimentava e tinha um sentido. E tudo era Qi. Emoção, árvore, tudo, luz, tudo era Qi. E ele movimentava. Eu falei, poxa, na minha cabeça passou, quem movimenta vai para algum lugar. Então no final da aula eu vou perguntar que lugar que é esse que o Qi vai. Aí esperei que ele terminou a aula, porque eu achava isso uma pergunta meio estranha, não ia erguer a mão e perguntar no meio da turma lá. Aí fui lá, professor, eu quero perguntar uma coisa sobre o Qi. Você falou que o Qi ele é uma energia, tudo é Qi. E ele tem um movimento, sempre movimentando. Daí eu falei pra ele, viu, mas quem movimenta vai para algum lugar, não vai? Ele falou. E que lugar que é esse que ele vai? Ele falou, o próprio Qi. Eu falei, mas não tem sentido isso. Eu falei, como é que... se tudo é Qi, o Qi vai... Esse lugar que o Qi vai é Qi também. Daí eu falei, mas daí não ficou meio sem sentido. Ele falou, mas o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou pra casa comer alguma coisa. Aí ele falou, o Qi vai pra casa comer alguma coisa. Não serviu pra muita coisa. Daí eu falei, achei melhor parar de perguntar e ir embora. Mas foi isso que ele falou lá, né? Então, talvez 2 características bacanas, né? Talvez alguma coisa cíclica, um movimento que por si gere, né? O próprio movimento, né? Cerebralmente pode travar um pouco aí. E o sentido que você dá. Ele pergunta o que você vai fazer agora. O Qi vai fazer o que você vai fazer agora. Então isso pode ser ir para casa comer alguma coisa, pode ser ir embora dormir, ou fazer alguma outra coisa aí que tem. Por análise aí, por rota, sei lá, por valor, sei, talvez um pouco maior aí. Você falou do Qi e o Qi tá aqui, aí o Qi tá lá, o Qi vai para casa tomar café, não sei o quê, né? A gente tem a ilusão de separação. A gente acha que a gente é separado. Hoje a física quântica ela já mostra de forma muito fácil que não existe essa separação, que essa separação é uma ilusão. Quando a gente entra no microcosmos, dentro do átomo, dentro do elétron, dentro do núcleo, dentro de tudo isso aí, você vê que no fim das contas não existe nada que se toca como a gente imagina. Essa matéria, como matéria sólida, é uma percepção que a gente tem, mas que a nível atômico isso não existe. Da mesma maneira que existem inúmeros conceitos filosóficos, religiosos, né, que trazem a ideia de que o que eu faço para você, eu estou fazendo para mim. O próprio Cristo deixa isso na Bíblia. Ama o próximo como a ti mesmo. Isso tudo traz um conhecimento que é um conhecimento em muito tempo já que existe, de que realmente não somos separados uns dos outros. Aquilo que eu realizo não só para mim, mas realizo para todos. E todos, muitas filosofias usam a palavra o todo para se referir a tudo, né? Então, nesse sentido, faz muito sentido ser o Qi que sai daqui e vai para... Você vai para onde? Você vai para lá, para casa? Dormir? O Qi vai dormir. Ou seja, aquilo que você faz reflete em todo o contexto do todo. Então, aquela história da borboleta que bate as asas lá, não sei aonde, e gera um furacão do outro lado do mundo. E aí eu queria lembrar só um conceito, que é o conceito de enantiodromia. 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 É um conceito do Jung,
de movimento pendular que a gente falou naquele podcast oculto. Lembra do podcast oculto? Lembro. Que ainda não foi, ou talvez tenha sido, mas tudo bem. E existe um outro conceito, que é uma outra palavra que ele usa, porque ele diz assim, energia, libido é energia psíquica que pode ser direcionada para qualquer elemento. Pode ser direcionada para o sexo, por exemplo, energia sexual. Pode ser direcionada para a ação, energia de ação X específica para alguma coisa, energia intelectual, energia psicológica, energia... Eu estou falando aqui em termos leigos, assim, mas para que possa ser entendido isso. E a energia, por si, que ele chama de energia psíquica, que estaria muito ligada ao conceito do Chi, ela tem um sentido. Ela essencialmente caminha numa direção. Então, o sentido, traduzindo a palavra como direção, se direciona para algo, para algum lugar, para alguma coisa. Né? Essa palavra que ele usa para falar isso é teleologia, que é tudo aquilo que tem um início e que caminha para um fim. Que no caso do Chi é ele mesmo. Logo ele é cíclico e volta sempre no começo, logo não tem fim, infinito, né? Mas assim, um dos conceitos básicos, né, da psicologia junguiana é teleologia, que é um sentido para as coisas. Então tudo, para o Jung, tudo tem um sentido. Por isso que a pergunta fundamental dentro da psicologia profunda, que é a psicologia junguiana, é o para quê. A gente pergunta assim muito, por quê? Por quê, não sei o quê, porque isso vem de um contexto freudiano, né? Por que aconteceu isso, aconteceu aquilo, causa e efeito. Baseado nessa ideia da teleologia, do sentido das coisas, o Jung traz para que isto vem acontecendo, para que isto aconteceu, para que sentido, para o que aponta, para que aponta este fato, esta situação, este sonho, essa imagem, esse sintoma, tudo isso. Eu fiz uma imagem aqui na minha cabeça de ciclo mesmo. Sei lá, vamos imaginar aí um fluxo energético saindo e vai completar um ciclo. Ele vai sair e vai voltar, talvez não no mesmo lugar, mas vai voltar para ele mesmo. Né? O Chi sai, ainda faz um ciclo e volta, o próprio Chi sai de novo e aí vai. E aí nessa volta, para que ele, né? O que vai ser? Me veio na cabeça um aprendizado. O que você vai aprender nessa volta? E o porquê? Será que cabe o porquê? Claro que assim, cabe. Uma sucessão de aprendizados. Aonde leva isso? Como é que é a palavra aí? Teleologia. Teleologia. Tem um fim, né, que tem um início. Essa sucessão de aprendizados. Tem que fazer aí uma imagem bacana. Talvez seja esse um bom resumo do sentido da vida, tanto pessoal quanto coletivo. Uma sucessão de aprendizados. O que você acha disso? Porque, veja, o arquétipo, ele é uma estrutura. Lembra que a gente conversou sobre o arquétipo? Ele é uma estrutura e ele vai sendo, entre aspas, atualizado à medida que as imagens que cada um vai fazendo, que cada sociedade vai fazendo, que cada cultura e tal vai fazendo, vai preenchendo esse arquétipo, certo? Então ele é atualizado. E aí, ao ser atualizado, é como um conhecimento, não digo novo, mas um conhecimento aprimorado. Então, fazendo link com isso que você falou, uma sucessão de aprendizados, o próprio todo aprende através de nós. Opa, que loucura! Já veio duas imagens, né? Uma pior que a outra. Como assim, cara? Aquele finalzinho da árvore, que depois, dentro desse processo, a árvore deixa bem mais vários frutos e ela enriquece o próprio solo. Então, todo o contexto acaba... o característico de generosidade dela deixa muito mais, deixa um monte de coisa para a Terra. E voltando um pouco daquele do... Peraí. A árvore, ela tem uma sementinha, ela cresce e para poder crescer, ela tem que se nutrir da terra. Mas a hora que ela chega num ponto, ela produz os frutos. Isso. Por fotossíntese. Sem fotossíntese, ela tem um cálculo que se faz aí. Vamos ver quanto que tem na terra e vamos ver o quanto que a árvore está produzindo. Ela consegue produzir muito mais do que ela tira do solo, porque ela está transformando, né,
essas substâncias por energia do solar. Então ela transforma e depois disponibiliza essa matéria novamente para o solo e para o ar e outras coisas. Então através dela tudo se enriquece novamente. No final é a mesma coisa, só que muito mais rico. Muito mais rico. Ela transforma isso e ela tem condições de, dentro desse processo, agregar uma energia que não tinha. Ela faz, esse é o processo, né, de fotossíntese, ela produz uma coisa que não tem o fruto ainda, tem que fazer. E aí o fruto pode gerar uma nova planta ou servir de adubo para outras coisas, né, ou animais, seres humanos comer. Né? E aí, para quem viu o podcast de cores, quem viu não, né? Quem ouviu. Quem viu realmente tá muito depois bom. Você né? me lembrou esse daí. Quero citar um negócio do coração mais pra frente. Quem ouviu aí o podcast de cores, quem não ouviu, dá uma olhadinha lá. O Paulão falou pra gente que era uma onda elétrica e uma onda magnética. Se me permite a viagem aqui, a gente pode ser uma onda, sei lá, uma onda de aprendizado aí, contrapondo uma onda energética em espiral. Então, é o nosso aprendizado num fluxo e a vida em outro fluxo, né? E os dois aí se compondo, isso pode ser luminoso. É bem abstrato, né? Não, mas é bem abstrato. Vou fazer um desenho aí, deixar depois pra tu. Mas você faz? Faça. Eu não vou te cobrar. Não, eu faço. Ó, vocês cobrem. Não sei se vai melhorar o desenho, mas... Mas olha que interessante, né? E olha, tudo isso tem a ver com uma das bases fundamentais, portanto, da psicologia junguiana, que é a individuação, a realização do si mesmo. Tem uma passagem que eu disse que ia falar, que é uma passagem, se eu não me engano, Memórias, Ações e Reflexões, onde ele começa falando: minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. O sentido da vida, como eu falei, tem várias mãos, né? Você pode ir para qualquer lado que você queira, só não pode ir na contramão. Na contramão você está indo contra aquilo que você mesmo é. Então, pegando esse gancho da árvore, do fruto, né, da terra, e aí também um contexto, né, do uno, do todo, né, dessa ilusão de separação que a gente tem, que eu comentei, que na verdade não existe essa separação. Cada um de nós tem energia suficiente para a autorrealização. Uma árvore que é, por exemplo, uma árvore de romã, ela tem dentro dela, na semente, energia potencial suficiente para se desenvolver, chegar numa árvore e dar frutos. E assim com todos nós, entendeu? Muitas vezes a gente passa a vida e fica achando que eu não consegui me realizar, não sei o que tal. Mas você tem energia suficiente para a autorrealização. E isso não tem tempo e espaço. Logo, quando é colocado não só numa vivência numa vivência, eu sou aqui fulano e nessa vivência eu tenho energia para isso. Não, em todo o seu ser, autorrealização total, entende? É um núcleo de energia que permite a autorrealização. Você está falando essa autorrealização, esse total significa consciente e inconsciente. A forma mais ampla aí dentro enquanto ser. Exatamente. Então, o processo para você conseguir a autorrealização, realizar-se, que é o que o Jung chamou de individuação, e que é um processo constante, não é um processo estanque, não é um processo que vai, eu me realizei e acabou. Não, é um processo de autorrealização sempre, o tempo inteiro. Esse processo, né, essa dinâmica, ela só pode começar com o autoconhecimento, com conhecer os seus desejos, as suas vontades, porque são coisas diferentes, desejo e vontade. O mundo em que você está, conhecer o mundo em que você está, saber qual o seu propósito, para que você possa conhecer o seu corpo, saber se você tem uma predisposição genética, tal coisa ou tal coisa ou tal coisa. Queria até comentar, você está pensando aqui no fundamento de algumas práticas, você está falando que a gente tem a energia necessária para, de uma forma total, né, com consciente e inconsciente, se autorrealizar. Bem, obrigado. Tem algumas coisas que são bacanas assim.
Você falou a gente está falando de uma plantinha, né? Me lembra um característico aí de óleos essenciais, de aromaterapia. Talvez dê para fazer um link, talvez não, vamos ver. A lavanda, ela tem um potencial, ela produz um óleo essencial para se defender de agentes externos, né, que vão atacar lá ela. Então ela produz para se manter limpa. Então, que link que eu quero fazer? Dentro desse processo, às vezes a pessoa se identifica com uma determinada dificuldade e exatamente naquela dificuldade está disponível energia para resolução e aquilo pode ser utilizado. Por que eu dei o exemplo da lavanda? Porque quanto mais difícil é dela ficar limpa, então se você colocar uma lavanda num meio bem sujo, mais óleo ela vai fazer, senão ela não faz esse óleo. Então, em si, ela tem a natureza dela, talvez, eu gosto dessa palavra, a natureza dela disponibiliza isso. Você vai fazer óleo tal, porque você é lavanda. Então, se você estressar ela, colocar ela num lugar muito sujo, ela vai fazer o óleo mais forte, o suficiente para se manter lavanda. E aí, assim, eu acho que é o mesmo, talvez parecido com o processo que você está falando, mas é que daí a prática nos diz que a gente pode pegar isso e utilizar isso em outros lugares. Então, de repente, às vezes aquela pessoa que, eu acho que eu não tenho esse potencial, às vezes, você pode deslocar esse potencial energético para outros lugares. Você pega a lavanda lá, usa esse potencial e traz num contexto para uma pessoa que não consegue aí. A lavanda em aromaterapia, ela faz um equilíbrio entre emocional e pensamento, entre cérebro e emoções. Ela disponibiliza insight. Puxa, não estou conseguindo ver, preciso de mais clareza, limpeza. A gente traz esse potencial, aproxima de alguém e aí a pessoa pode ter um insight. No final agora vou ter que trocar de surpresa de final de curso. No final dos cursos de aromaterapia, eu dou uma tarja olfativa para a pessoa com o nome dela. E automaticamente, depois de tanto a gente ficar experimentando os óleos, elas pegam lá o nome Rafael na tarja, elas trazem para o nariz, né, aproximam do nariz e tentam sentir algo e não tem nada. Daí eu coloco e falo, o óleo essencial faz isso. E quando você se estressa, que tipo de energia vem dentro daquele estresse e aí naturalmente você produz mais porque é necessário para que você se concretize. Você pode deslocar isso é seu, aí está disponível, né? Vai acontecer. A lavanda não se cansa de fazer óleo essencial quando o meio está sujo, para que ela se permaneça lavanda. É legal isso. Isso é de uma filosofia tão profunda. Nossa! O óleo essencial ele é formado não por um só elemento químico. São diversos elementos químicos. Então, a lavanda ela tem a capacidade de reunir vários elementos químicos para gerar aquele óleo específico, que é chamado de óleo essencial, certo? Isso, que o Paracelso deu, né, é o mais puro da planta, né, o óleo essencial. Ele não tinha não tinha como fazer análise química na época, então ele chamava que era o que tinha de mais puro na planta, né? Aí ele chamou de óleo essencial. Mas o óleo essencial é aquilo que é a essência da planta. Ele deu esse nome, óleo essencial. Mas assim, a planta consegue fazer outro? Não. Ela consegue fazer aquele, que é o mais puro dela. Exato. Tá, você quer olhar o elemento químico, aí o elemento químico com os elementos químicos, você constrói outros óleos. Sim, mas a gente consegue fracionar ele. Mas aquela planta faz aquele. Exatamente. Então, o mais puro dela é aquilo ali. Isso. E a gente? Essa é a questão. E o Rafael Melo? Qual que é o óleo essencial que o Rafael Melo produz? Qual que é o óleo essencial que o André Lino produz? E você aí de casa? E você aí de casa que está ouvindo? Qual é o essencial? Às vezes, esse essencial, eu gosto de deixar assim, sabe? Ele não é um característico, não é opcional. Eu gosto de pensar assim, não é opcional da lavanda, eu quero ser perfumada e eu vou produzir um óleo. Não é assim. Ele tem vida por si, quando estressa ela, ele produz. Não é assim, a lavanda deixou de produzir. Não deixa de ser lavanda, então vai funcionar, um negócio que vai funcionar. Ele me estressou, ela produz. Então tem... É uma coisa, eu gosto de deixar como uma coisa ativa, assim. Uhum. Que não é passível de
a lavanda desistiu de fazer óleo essencial. Isso Não tem isso, né? Não tem isso, não tem como. É como o sapo que ele vai pular, é como o escorpião que vai picar. Eu gosto que eu gostaria que as pessoas pensassem, poxa, quando você tá mal, aí você vai ter energia mais porque você tá mal. Porque senão você não tinha. A lavanda ela tem mais perfume porque ela tá suja. Então ela tem mais um óleo essencial mais forte. Senão ela não faz óleo essencial. Tem para que se mantenha lavanda. Sabe que eu tava assistindo um desenho que o Arthur pôs lá, que é o do Chicken Little lá, o galinho, não sei se você já viu. É um galinho que de repente cai uma placa do céu, uma placa, ele diz que é o céu caindo, né? Aí cai na cabeça dele, ele fala ele vai lá, toca o sineta lá de alarme e tal, e fala que caiu um pedaço do céu na cabeça dele, e ninguém acredita, nem o pai dele. E aí ele começa, mas nem meu pai, né, tal. E aí ele começa a querer provar pro pai, que é sempre a dinâmica com o pai dele, né? Querer provar pro pai que ele tá falando a verdade, né? Que o pai acreditar nele. E como ele é baixinho e pequenininho, tudo vai contra ele. Né? E o pai, ele era o oposto, né? Ele era grandão e jogava no time de beisebol, não sei o que e tal. E aí ele vai, joga no time de beisebol, tem toda a história, papapá. Mas no fim das contas, no final das contas, ele usa aquilo que é essencial nele para poder salvar todo mundo. Né? Que é tudo que ele desenvolveu pela própria fragilidade que ele tinha, por ser baixinho, por ser... Então ele tem lá, como é que ele subia nos prédios, nas coisas todas? Ele pegava uma garrafa de refrigerante, balançava assim e tal, amarrava nele assim e botava para baixo, tirava a tampa e o negócio explodia assim e levava tipo um foguete, né? E aí ele subia, então ele desenvolveu, por conta dele ser daquele jeito, ele desenvolveu uma série de habilidades para poder conseguir fazer aquilo. Mas ele só desenvolveu isso porque ele era essencialmente corajoso, ele era essencialmente, se desafiava, entendeu? Ele poderia não ser nada disso, e aí ele ia passar a vida sendo pequenininho lá, franguinho pequenininho que não serve para nada, que todo mundo debocha e tal. Mas ele não, ele tinha dentro dele essencialmente a autoconfiança, ele tinha a coragem, né? E aí ele foi se desenvolvendo ferramentas para poder conseguir chegar num ponto em que todo mundo passou a confiar nele e tiveram ele também como um grande herói. Então, no fim das contas, é a jornada do herói de novo. Quem não assistiu, assista para ver um pouquinho disso que a gente está falando. Mas, assim, ele tinha que se conhecer. Todo mundo, né? A lavanda, ela tem que saber quem ela é. Senão ela vai querer fazer outra coisa que não é aquilo que ela sabe fazer. Tem o programa Minha Voz no Mundo, que é onde eu falo exatamente sobre isso. Cada um de nós tem um vir a ser, que é o que o Jung fala. Essa teleologia, esse sentido para as coisas, é o vir a ser. Todos nós temos um vir a ser. E isso está intrinsecamente ligado com quem somos nós. E quem somos nós também é genético, também é de complexos familiares. Também é energético, né? Também é energético, também é tudo. Bacana. Então, todos nós temos um vir a ser. E o que você falou da lavanda, que ela não tem opção, ela vai gerar aquele óleo essencial, porque é a essência dela, que é a mesma coisa do escorpião, que vai picar porque é a essência dele. E assim com todas as outras coisas que a gente pode dar de exemplo, nós também temos um vir a ser. Que a gente pode, e é onde eu falo, o programa Minha Voz no Mundo, é onde eu falo assim, nós vivemos a nossa vida e a gente não olha para ela. À medida que a gente vai olhar para ela, a gente pode perceber que a gente tem pontos na nossa vida fundamentais. Esses pontos fundamentais são pontos onde o nosso óleo essencial, onde a nossa essência de vir a ser acontece. Isso é o que nos deixa em realização plena. Todos nós temos momentos de realização plena, que a gente chama de felicidade. Esses momentos são momentos de autorrealização, que seguem o sentido real da essência da nossa vida, que está provavelmente em conexão com o todo, provavelmente. Então são momentos de pleno prazer e plenitude, num sentido mais amplo, num sentido maior. E eles acontecem.
Só que a gente não consegue observar esses pontos de maneira clara. Se você olhar para esses pontos, olhar para trás para a sua vida e ver esses pontos, você vai perceber que existe uma linha que a sua vida segue. E essa linha seria, a gente pode dar vários nomes, mas essa linha seria o óleo essencial da sua vida. Se você seguir por essa linha, independente se você vai deslocar essa fragrância para uma ação ou para outra, mas se você seguir por esta fragrância, por essa linha, você vai estar sempre no sentido da sua vida. E aí, provavelmente você vai descobrir que o sentido da sua vida só pode ser pleno, você só pode encontrar o sentido da sua vida se ele fizer relação com o sentido do todo e entrar na característica do servir também. Porque a lavanda ela produz o óleo essencial como defesa, mas isso também favorece o meio, ou não? Sim, a lavanda também ela entra na mesma característica da planta, né? No final disponibiliza mais do que consome. Dentro desse processo de sementinha, nasce tudo, ela vai disponibilizar mais do que consome. Bem mais. Ao final do ciclo ela disponibiliza, deixa, né? Esse processo ser lavanda, o final disso, a plantinha nasceu, deixou diversas outras plantinhas lá. No final desse processo ela deixa diversas coisas por meio. Essa relação com o sentido das coisas, o sentido da vida num contexto amplo, vida com vida, grande vida, e a nossa vida, enquanto vida diária, individual de cada um, né? E a vida da própria natureza, que também faz parte desse todo e tal, a ausência de separação, isso tudo, no fim das contas caminham para uma mesma direção, você não acha? Desde que você não fale o ti, tá bom. Caminham para o ti. Uma coisa que eu acho bacana, a gente tá falando da lavanda, aí você tá falando de olha a linha essencial, né? Óleo, linha essencial. Que força que é essa, né? Pelo menos, a gente pode fazer assim, fazer uma imagem da observação de uma planta nascendo repetidas vezes. Como que é essa força de vida? Então vamos supor, a plantinha nasce, morre. Aí vem a outra, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce uma que não morre. Como assim? Dentro de um ciclo, vamos pegar uma imagem assim. Quanto que a lavanda tem de força de vida? Eu queria tentar transmitir uma imagem assim de como a vida é forte dentro desse característico essencial, né, que a gente está falando. Então a plantinha assim, poxa, você nasce, você suja tanto a lavanda, ela morre. Daí vem a sucessão desse processo, a primeira lavanda morreu e deixou uma sementinha. Aí a segunda morre, a terceira morre e ela vai nascer de novo, e de novo, até que chega uma hora que vai nascer uma lavanda que não morre. Dentro daquela mesma sujeira. Porque dentro da lavanda tem vencer sujeira. E ela vai repetir sucessivas vezes isso até que vai nascer uma lavanda que não morre. E tem duas coisas que estão ligadas a isso, né? A gente pode fazer uma relação assim de uma bactéria ou um vírus que tem um potencial assim, de atacar uma célula e de produzir um determinado movimento. E aí a gente ataca ele com antibiótico e tem que ficar reformulando o antibiótico, porque ele vai, por ele ter isso dentro dele, ele vai tentar concretizar aquilo e vai tentar, e tem isso. Então tem um característico evolutivo, porque eu não quero deixar a lavanda assim, a lavanda não muda, mas evolui, né? Então a lavanda sempre vai ser lavanda, mas ela evolui dentro desse característico. Então por mais que sejam as dificuldades, as coisas que vão se sucedendo, ela melhora. A lavanda que a gente tinha, tem um característico histórico dentro do curso de aromaterapia. A lavanda que a gente tinha lá há muito tempo atrás não é a mesma lavanda de hoje. Mantém-se os característicos de limpeza, ela não deixou de ser lavanda, mas ela é melhor hoje. Melhor dentro do meio que está sendo apresentado para ela hoje, para que ela se permaneça lavanda. Então ela não é a mesma. Esse melhor não significa... Pode ser que se pegar hoje a lavanda e viajar no tempo, talvez ela não consiga limpar o que estava lá atrás, porque aquela lá estava para as coisas que tinham lá atrás, sei lá, 1000 anos atrás.
E a lavanda hoje atende o que nós temos de sujeira hoje. A gente está falando de autoconhecimento, tal, então hoje, por essa quantidade de informação enorme que a gente tem, às vezes muitos conflitos passam na cabeça das pessoas, podem passar na cabeça das pessoas. E a lavanda ajuda a amenizar isso, esse monte de coisa que não é dentro aí fica pensando, e aí não consegue ficar calmo, e aí pensa uma coisa, sente outra. Né? E será que esses conflitos estavam há 400 anos atrás? Muito provavelmente não. Então a lavanda, por ela estar próxima do meio que tem esse tipo de sujeira hoje, ela atende isso hoje. Por isso que ela serviu antes e vai servir hoje, e mais para frente ela vai continuar servindo a esse característico de limpeza, porque ela está... E a potência disso é a potência da natureza mesmo. A plantinha é tiririca lá. Você tira, nasce outra e vai ficar força. É força, pelo menos a força que a natureza é força de vulcão, é força de onda batendo infinitas vezes na pedra, terra. É esse tipo de força que as coisas têm. E aí eu arrisco a dizer assim que, eu não sei se ele tem isso, porque ele tá aqui também, né, na natureza, mas pode ter mais. O ser humano? Pode ser diferente, pode ser maior a força que ele tem. Eu acredito que muito mais, só que ele não sabe usar. É que eu gosto de pensar isso, a força que a natureza tem, aquele característico necessário, ela atende algo. O ser humano também tem potência para sobreviver às coisas. É que o ser humano ele também faz parte da natureza, né? Sim. A gente falou, não é separado. Então essas coisas também, então, né? Força, sei lá, você tem uma força de um vulcão, né? Eu tenho. Você pode ter, né? Eu queria que você acreditasse nisso, cara. Eu acredito. Você também tem. Não, então todos nós temos, né? Vocês também. Nossa. E outras forças também, né? Sei lá, a gente pode correr aí um pensamento oriental de um Kung Fu, a observação que era feita na natureza e a tentativa de praticar isso. Né? Então, a gente pode estender isso para a árvore, para vulcão, mas pode estender isso para animais. Então a gente tem, né, animais dentro do Kung Fu, né? Tem o tigre, tem o macaco, louva-a-Deus, tentativas de se movimentar igual ao macaco e aí, né, gerar. Eu não tenho prática nem estudo aprofundado, mas eu sei que existe. Tem inúmeras práticas que trabalham com essa questão dos animais também, né? Mas o fato é que a gente tem um sentido para as coisas, né? A gente vem nessa sociedade e às vezes a gente esquece que existe um grande sentido para a vida. As religiões, teoricamente, é para trazer um pouco dessa conexão com o sagrado e apresentar um sentido para a vida. Não necessariamente consegue, por muitos fatores, mas a gente não falou pouco aqui de religião, de religiosidade, mas essa conexão com o sagrado, com o divino, na minha opinião, é um fundamental para que você encontre o sentido da sua vida e dê um salto quântico no sentido de felicidade, inclusive, e realização de si mesmo, ao servir para um bem maior, um bem que tem a ver com a própria vida, que a própria natureza faz, que a lavanda faz, que os animais fazem. Vivem, existem de forma essencial, produzem o seu óleo essencial, produzem frutos, devolvem com muito mais riqueza. Quem é que hoje entra numa casa, num lugar e deixa melhor do que entrou? A hora que sai, deixa melhor do que entrou. As plantas fazem isso, os animais fazem isso. Se a gente fizer uma relação direta aí com o ser humano, a gente pode melhorar um pouco. Dá para melhorar muito. A gente precisa lembrar, eu acho, sabe? Lembrar dessa conexão profunda. Lembrar que o sentido da vida não é só satisfazer os desejos pessoais, carnais, né, de dinheiro, de prazeres, mas encontrar um prazer maior, um prazer no servir, um prazer na conexão, um prazer que é ao eu usar toda a minha função essencial para contribuir, automaticamente eu vou receber também o que me alimenta para continuar produzindo mais. A hora que as pessoas entenderem isso, muita coisa vai mudar. Sentido da vida.
A vida tem um sentido. Se você se alinha com o sentido da vida, usando o seu próprio potencial, a sua essência, o seu sentido, você flui junto com a vida. Porque a vida ela tem um sentido. Tem várias formas de você chegar nesse sentido. Mas, se você não se alinhar com ele, você está indo na contramão da vida. E aí, o que vai acontecer? Me veio uma outra imagem aí, eu queria comentar isso, porque você mesmo falou aí que nós estamos juntos. É que por alguns segundos me pareceu assim, poxa, eu tenho que... as minhas coisas, eu preciso achar o meu sentido. Mas nós estamos juntos. Então, se a vida está acontecendo, eu queria inverter a jogada assim, e dizer que ao invés de eu ter um sentido para a minha vida, eu sou um sentido da vida, que por si se movimenta. Então sei lá, fiz uma imagem de inversão aí. Não, mas muito massa isso, cara. Pode ser um sentido André, um sentido de vida, que depois a gente fica mais junto, nós estamos todos juntos, da física quântica que você citou. E como é que a gente se organiza isso? São fluxos em diversas direções que vão dar no mesmo lugar, né, que a própria vida. É legal às vezes inverter a coisa porque parece que é mais fluido. Adorei. Somos um sentido de vida. Gente, vamos ficar com isso hoje. Então faça. É que tava falando desse negócio do macaco, dos louvadeiros aí. E seria legal assim, um dia a gente poder fazer, vamos supor, existem formas, né? Isso é treinado em formas, que são os catis, como for. E aí qual que é o seu cati? Você um dia fala assim, não, eu vou fazer o cati André, e eu faço uma sequência de movimentos André. É uma viagem, isso, é uma imagem, isso, mas pode ser encontrado isso, uma repercussão de movimentos que caracterizem o essencial de algo. Isso pode ser reproduzido, aí você tem a força do macaco quando você faz o macaco lá, o cati do macaco. E parece um macaco quando o cara está fazendo. E aí quando o cati, né, mas como é que seria o cati de alguém? Você parece a pessoa enquanto está fazendo. Sei lá, é legal isso. Fenomenal. E aí teve uma pesquisa, né, que faz tempo que eu vi, eu estava comentando antes de iniciar o podcast isso com o André. Depois a gente fala de novo, que você falou que era mais legal na pesquisa. O cara ficou desanimado, né, da vida dele e resolveu fazer uma pesquisa. Mandou um monte de carta para as pessoas que ele achava importante, perguntando qual era o sentido da vida. Ele recebeu diversas respostas e uma dessas respostas era da Madre Teresa de Calcutá. Eu não vou dizer a resposta que foi apresentada porque era televisão, então a televisão escolheu as respostas. Eu queria dizer uma frase que a Madre Teresa me lembra, que é aquele que eu não morro, entro na vida. Fenomenal. Você não sabe do que eu não sei se é da... Eu li que eu fiz uma ligação de Madre Teresa, Maria, e vi essa frase, eu não lembro de onde é. Tá, não importa de onde é, gente. A frase é fenomenal. Eu não morro, entro na vida. Se a gente puder entrar na vida sem morrer, melhor. Antes de morrer, melhor, né? Melhor ainda, porque a gente vai economizar muita coisa. Tem muita coisa legal aí que... gente, daria pra ficar aqui... Podia ficar aqui um tempão aqui conversando, ia ser muito legal. Então. Porque eu quero lembrar vocês que esse assunto do sentido da vida continua. A gente vai ter aí um workshop Minha Voz Interior. Vocês vão poder reconhecer bastante coisa em vocês, assuntos de mandala, assuntos de o eu superior, o self, que no fim das contas é quem comanda aí o sentido da vida de cada um e do todo também. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais disso, vai ter um link aí no post para você se inscrever no workshop Minha Voz Interior e depois, se desejar, entrar para o programa Minha Voz no Mundo. Então, é isso, pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, Melo, antes de fechar? O sentido da vida tá indo para ir embora. Tem umas responsabilidades lá em casa. É sua filhotinha. Então tá bom, gente. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, Melão.